Fala galera, pergaminhos digitais chegando e hoje, cara, já vou lançar aqui. Hoje nós vamos comentar a Casa dos Sussurros, tá? Aí as 3 edições do Universo de Sandman. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa conversa. Quem está seguindo o canal, acompanhando. Gilberto, como é que tu tá depois dessa leitura? Cansado, Thiago. Estou muito cansado, cara, mas feliz da vida de estar aqui conversando contigo, com a galera, né? Esse é um momento muito legal, a gente sempre fica muito feliz quando grava os vídeos, né? É sempre muito gostoso, mas te confesso que dessa vez a tua escolha, ela pesou na minha cabeça, hein? Minha cabeça tá pulsando, assim. Cara, minha escolha não. Essa edição estava nas nossas 2 coleções, né? O Universo de Cena, a gente já tinha feito o vídeo do Hellblazer. Vamos ler as nossas coleções, né? Não pode ser só Vamos material lá. distante. E aí, né? Vamos. Depois ainda tem os outros futuramente, viu? Lúcifer, Livros da Magia, Sonhar. Nós vamos ter que fazer tudo isso aí, Gilberto. A gente escolheu a Casa dos Sussurros e não caiu bem, meu. É isso? Não, eu tô precisando aí de um antiácido cerebral. Ô, Thiago, tu falou um negócio aí. As edições estão das nossas coleções, mas será que elas vão ficar, hein? Será? Ah, pois. Cara, acho que eu tenho quase tudo do Sandman. Eu acho que eu vou manter, né? Eu acho que eu vou manter. Gente, vamos lá, olha só. Vocês já sentiram que o clima aqui hoje já não é aquela assim, nós vamos falar de um negócio muito bom e tal. Cara, nós vamos falar de um negócio que não agradou, né? Foi difícil. A minha leitura também foi bem difícil de chegar até o fim. Só para. Eu começo situando aqui o povo, Gilberto, tu me ajuda. Então, a gente está falando da Casa dos Sussurros, tá? Aí uma das novas séries aí, dessa série que saiu do Universo de Sandman, que foram publicadas, dessa edição aqui foram 22 edições, né, nos Estados Unidos. Esse aqui a Panini compilou aqui em 3 encadernados, certo? Deixa eu achar a câmera aqui, ó. Ainda tô tonto aqui também depois dessa leitura. E assim, Thiago, a Panini lançou em 3 encadernados. Isso aqui teve um hiato até de publicação de mais ou menos 10 meses entre a primeira e a segunda edição, né? Nós lemos numa tacada só, né? Eu fico pensando naquele cara que comprou a primeira edição, leu e ficou esperando as outras, né? Eu acho essa iniciativa aqui de extensão do Universo de Sandman muito interessante. Nós começamos a abordar pelo final aqui, né? A nossa primeira resenha desse pacote do novo Universo de Sandman começou pelo Hellblazer, que apesar de não ter agradado tanto, né, pelo menos mantinha alguma coerência, que é algo que eu te confesso que eu não encontrei na Casa dos Sussurros, que a gente vai ter a oportunidade de problematizar aqui. Olha, eu até quero fazer aqui esse vídeo, ele merece ser registrado, né, no YouTube, porque talvez seja o único momento onde 2 leitores da série inteira da Casa dos Sussurros vão se manifestar, né? Porque eu tenho cá minhas dúvidas, Thiago. Eu não sei se o editor da Panini leu, né, todas as 22 edições, e eu não sei se Neil Gaiman leu as 22 edições da Casa dos Sussurros. Cara, eu não tenho que fazer aqui para descobrir isso. Fica a minha provocação aí. Ô, Neil Gaiman, se tu tá assistindo o nosso vídeo aí, por favor, né, te manifesta. Conta para nós se tu leu essas 22 edições. Beleza. Vamos tentar situar os leitores na premissa inicial da obra. Depois a gente vai comentando alguma coisa dos autores e tal. Primeiro assim, ó, eu achei a premissa muito boa, porque vai trabalhar com a mitologia voodoo. Então é uma série basicamente protagonizada por personagens negros, né? E com divindades aí também relacionados a religiões, algumas coisas de origem africana, né? Depois aí toda a questão do voodoo. Então a premissa, cara, eu achei muito legal e eu esperava muito, porque a gente vai entrar em alguns personagens, enfim, em algumas figuras muito interessantes, e que a gente não conhece aqui, né? O que te pareceu a premissa, Gilberto? Acho que a premissa, a ideia é muito legal. A ideia é muito legal e muito provavelmente essa ideia parte do Neil Gaiman, né, que faz a curadoria dessa série toda, né? E aí me parece que num primeiro momento a equipe criativa, ela, no papel ali, né, na escalação parece interessante, né?
porque tu tem uma escritora, apesar dela não ser, né, ligada ao universo dos quadrinhos, ela é uma escritora que conhece bem essa questão do voodoo, né? Ela domina esse assunto. Tu vai trazer um jovem desenhista aí que está fazendo bastante sucesso numa série da Marvel, e gosto assim, Thiago, na premissa também me interessa a questão da diversidade, né, que permeia toda a série, né. Eu acho muito interessante isso, assim, o espaço que foi dado para a questão da diversidade, e isso merece, sabe, isso merece um ponto positivo. É uma pena, né, querido? É uma pena que nem sempre boas ideias dão boas histórias, né? É uma ótima ideia que não foi bem realizada. Só para a gente citar o nome dos artistas principais, então, aqui, né? Vou colocar aqui para a galera ver. A Nalo Hopkinson, né? Essa autora, ela tem ajuda aí aqui nessa edição não, mas nas outras o Dan Waiters aparece como co-escritor em algumas edições, e o desenhista ali, ó, Dominic Stanton, né? É a galera que vai tocar ficha. Gente, basicamente a história começa ali com uma edição, aquela edição que abre boa parte dessas séries do universo de Sandman, né? Uma edição especial ali do Sonhar. E aí depois, quando começa a Casa dos Sussurros, tem um livro, né? Um livro da Biblioteca do Sonhar, se perde, cai aqui digamos, no mundo real ali, nas mãos de algumas meninas. E desse livro sai uma grande enfermidade, né? Que toma conta das pessoas. O primeiro vilão, digamos assim, também é uma figura ligada aí a essa mitologia, o Sakpata. Vocês nos perdoem aqui os nossos pronúncias, tá? A gente tem uma pesquisada, mas pode ter alguma coisa. Que seria um senhor das enfermidades, né? Ali, acho que em algum momento a tradução fala o deus das pragas. E aí começa, a partir dali, uma enfermidade onde as pessoas pensam que estão mortas, né? Espalha-se essa ideia. Então, para quem está lendo, na real, as almas dessas pessoas foram tiradas, né? E estão lá no Sonhar. E para a ciência ali, é uma síndrome tal que se espalha das pessoas acharem que estão mortas, né? Então, a partir dessa figura, dessa divindade, ocorre isso. E aí nós temos a prática, a personagem principal é a Erzuli, também uma divindade, aí, uma figura dessa mitologia, né? O espírito do amor, da beleza, da dança, certo? Tem todo ali isso, tem toda uma questão bem legal, assim, cara, conhecer um pouco aqui dessas mitologias foi bem interessante. Então ela tenta resolver, os co-maridos dela e tal, tudo dentro da mitologia, vão tentar resolver essa situação. E no nosso plano tem 2 núcleos de personagens, né? Que eu até acho que são bem interessantes. Tem uma casa, vamos pensar assim, parecido com o que nós conhecemos aqui, eu acho que se a gente comparar com um terreiro, né? Que tem ali um pessoal que incorpora essas figuras, né? E a partir dali elas conseguem fazer o contato aqui com a humanidade. E um grupo de adolescentes, na verdade, são 2 jovens um pouco mais velhas ali, não dá para dizer, mas deve ter entre uns 20 anos, talvez, que são um casal, inclusive, né, um casal homossexual, e as 2 irmãs menores de uma delas. Então a gente tem esses 3 núcleos iniciais, basicamente, né, esse grupo de meninas, essa casa onde essas divindades são incorporadas, e propriamente dito, essas figuras que estão no Sonhar, né? Por uma brecha, elas vão. Esse grupo todo da mitologia voodoo vai parar no Sonhar. E aí a primeira história, Gilberto, parte dessa coisa de resolver isso, né? Devolver a alma para as pessoas que estão sem alma e enfrentar tudo isso daí. E traz, Thiago, ali, né, o início ele é bastante promissor porque tu te reencontra com personagens queridos do universo de Sandman, né? Tu encontra o Lucien, né, que toda a questão que envolve ali o desaparecimento do livro, da biblioteca dele, tu reencontra Caim e Abel, tu reencontra Eva, né? Uma das Evas, pelo menos, ali é trazida. O Matthew, que é um super personagem, assim, eu adoro ele, e o Melvin Pumphead, lá, que é um personagem demais, assim, né? É uma pena, né, que esses personagens eles sirvam exatamente como
uma ambientação desses outros personagens que serão apresentados, que são todos inéditos, né? São todos personagens que a gente não tinha visto ainda, pelo menos dentro desse universo dos quadrinhos da DC Black Label, ainda, da Vertigo. A gente não tinha ainda tido contato com nenhum desses personagens. Então, os personagens do universo de Sandman, eles servem como uma ponte, né? Como anfitriões do que vai vir. E isso causa uma empolgação, porque não tem como não relacionar a ideia da Casa dos Mistérios, né? Que a gente tem lá, que teve uma série bem longa ainda, pela Vertigo. Então, tu tá esperando alguma coisa parecida com aquilo. Claro, né, um outro olhar, uma nova equipe criativa, brincando com esses personagens. Mas eu acho que aí já começa a confusão, Thiago. Tu não acha que são muitos personagens? Acho que são muitos personagens. Eu vou te dizer que cara, eu fiquei empolgado. Eu gosto muito de aventuras adolescentes, né? Então eu acho que, sabe, eu acho que essa coisa assim permite um monte de coisa legal, assim. Então esse quarteto de meninas, né? 4 garotas que a princípio parecem que vão ser as protagonistas da história, né? Cara, me parece que ali ia ser muito legal se pegasse um clima aventuresco delas, nessa relação aí com as divindades e tudo mais, mas a gente acaba não aprofundando a história delas. Então, se a gente se perguntar assim, características dessas garotas, cara, são 4 meninas que estão ali, né? Não sabemos muita coisa da história dela, não se aprofundou muito os sentimentos dela, né? Tanto é que elas desaparecem no decorrer das outras edições. Na edição 3, elas somem. Cara, o núcleo que parecia que ia ser o protagonista da história, né, desaparece na edição 3. Aquilo ali me chateou um pouco, assim, porque eu estava bem animado com esse grupo de personagens protagonistas ali, não foram aprofundados, desaparecem, até o pessoal da casa ali, essa casa que tem esses movimentos de incorporação, também desaparecem no decorrer da história, não se dá um destino para essa... Cara, a galera pode estar dizendo, estão dando spoiler, estão contando filmes. Cara, não é spoiler porque eles desaparecem mesmo. Assim, não tem spoiler porque a gente não sabe o que acontece com eles. Cara, e desaparece assim, tipo, e tudo bem, cara, sabe? Os caras desapareceram e tudo bem. A história continua, né? Eu acho assim, Thiago, eu acho que a Nalo, né, que é a roteirista, ela enfrentou uma grande dificuldade ao enfrentar uma nova mídia, né? Ela é uma escritora de romances, de novelas, e ela me parece que, sei lá, não sei se ela foi surpreendida, né, pelo grau de dificuldade que se avizinhou para ela, porque já na edição 4, não está acreditado isso, tá? Mas já na edição 4 do primeiro volume, ela já conta com o auxílio do Dan Wathers, né? Então o cara, ele entra no meio da história, no meio do arco. Isso tem todo o cheiro de alguém que veio para dar uma força, para alguém que veio para salvar, né? Porque se fosse o plano inicial da DC, trabalhar só com ela como roteirista, ele não seria acreditado antes de terminar o primeiro arco, né? Ou ele estaria lá desde o início. Então, me parece que ela enfrenta grande dificuldade nesse sentido. E aí, eu acredito bastante, tá? O fato dessa confusão, a inexperiência dessa roteirista. Porque ela apresenta nos primeiros números aqui, né, quando a gente está falando de fato da Casa dos Sussurros, né, ela apresenta, assim, um tipo de roteiro que há muito tempo eu não via, que é aquele roteiro descritivo, sabe? Ou seja, o quadrinho já está me mostrando alguma coisa e ela vai lá e diz exatamente o que o quadrinho está mostrando. Parece que eu estou lendo uma coisa datada. E por vezes, Thiago, eu me pegava conferindo as páginas, porque me parecia assim, não, tem um problema de encadernação aqui, né? Tipo, alguém pulou página, ou tem alguma coisa que não está certo aqui, né? Porque é muito confuso. É muito confuso. A história, ela salta de um lugar para o outro e de uma maneira que é difícil de acompanhar. E tem toda essa questão que envolve, assim, né, o fato de que a gente está entrando em contato com uma cultura que ela, apesar de nós conhecermos, né, a gente se informa sobre isso, nós sabemos aí um pouco, ainda que seja, né, da cultura africana, e sabemos um pouquinho a respeito do voodoo também, né? A gente não vai praticar voodoo, né, Thiago? Mas a gente sabe um pouquinho aí a respeito do voodoo. Mas a gente, assim, não é facilitada a compreensão, né? A roteirista, ela não tá nem a isso, entendeu ou não? Ela quer contar uma história que me parece ser maior do que ela.
É essa a impressão que eu fico. Eu percebo que é aquele típico material que precisava de extras explicativos. Aí também a edição... Porque, cara, quando eu comecei a ler, assim, e essa personagem feminina principal, a Irizumi, ela troca, né, de personalidade no decorrer ali da primeira história, né, do primeiro arco. Eu fui ver, tem todo um lance assim mesmo, né? A autora é muito fiel, me parece, daquilo, do breve que eu pesquisei aqui das histórias ligadas aí à mitologia voodoo e tal. A autora me parece muito fiel, mas foi muito necessário fazer uma pesquisa aqui para ir atrás dessas figuras, dos espíritos e tal, dessas figuras que aparecem no decorrer. Então, assim, cara, aqui é aquela edição que extras explicativos para os leitores de primeira viagem eram necessários, né? Gilberto, vamos passar brevemente as três, assim. Na segunda, no volume 2, segue, então, essa coisa, é o volume mais fininho, tem menos edições aqui, essa coisa dessa coisa de recuperar as almas, né? Então, vão procurar, e aí tem a questão de uma divindade, que acontece alguma coisa que a gente não vai comentar, mas aí vão procurar o Anansi, que a gente, nas outras traduções em português, mas é a mesma figura, a gente conhecia como Anansi, né? A gente tem o livro do Gaiman, né? Os filhos de Anansi e tal. Aqui a tradução está como Anansi. Fui pesquisar, é a mesma figura, né? É a mesma questão. E aí tem toda uma questão ali de histórias, acaba sendo um arco fechadinho aqui, e aparece o Coríntio, então, né? Personagem do Sandman, não sei se tu quer comentar a aparição dele. Eu quero, porque me parece que ali, quando tu tem assim contato com esses personagens que já são conhecidos, né, numa trama bastante confusa, tu tem pelo menos onde te agarrar, né? É uma âncora. Apesar de não ser o Coríntio lá da Casa de Bonecas, né? É outro Coríntio, aquele Coríntio lá, a galera que leu sabe o que aconteceu com ele, né? Tu tem onde te agarrar, é uma âncora ali, né? E há também, assim, eu acho que eu vou chamar de homenagem, tá, Thiago? Aquele duelo que existe entre o Sandman e o Lúcifer, lá na edição 4. Isso. Pensou a mesma coisa, né? Eu acho que é uma homenagem que é feita aqui, né? Que há aí, então, um duelo entre essas duas divindades, não exatamente naquele mesmo molde do que aconteceu lá na edição de Sandman, mas que lembra, né? E é gostoso, porque eles duelam contando histórias. E eu acho isso muito legal. Aí é uma parte muito boa, e é uma parte mais linear, ou seja, não tem tanta mudança temporal, que é uma coisa que atrapalha bastante o leitor, né? Tu tá lendo coisas de personagens que tu não conhece, né? De uma cultura que tu não é, assim, tu não sabe tanto, né? E com muita referência. Então, quando tu tem ali uma abordagem mais linear, é gostoso. E esse duelo eu considerei um dos pontos altos, assim, né? É um oásis no meio daquele deserto todo. Eu gostei bastante dessa parte. Legal. Eu achei a introdução do Corinthians ali meio... que daí entra até num lance de veganismo ali, aquela coisa de meus olhos. Ok, eu achei meio... aquilo ali eu achei meio fora, assim, mas aí entra o personagem, o Corinthians, e esse duelo de histórias, como tu disseste. Cara, aí basicamente no volume 2, então, encerra a trajetória dessas personagens ali que eu falei de início, né? Todo esse grupo... Que podia ter terminado, a Casa dos Sussurros poderia ter terminado na 12ª edição, né, Thiago? Poderia, talvez mais umas 2 edições para situar esses personagens que a gente está falando que ficou sem final, né? Dar ali um arremedo para elas e finalizar. Porque o volume 3, que daí vai da edição 13 até a 22, aqui eu estou olhando, muda, né? Muda as personagens humanas aqui que participam. Eu até achei as 2 primeiras histórias bem legais, assim, eu acho que pareceu que ia dar uma virada, né? Uma questão legal, assim, até ali a coisa de se despedir de um personagem que morre, né? Digamos assim, e aí depois entra uma outra menina jovem aqui como protagonista, assim, até achei promissor esse início porque foi bem situado, né? Nos colocou aqui, vamos acompanhar a história desses personagens, algo que estava faltando naquela confusão anterior. Mas depois, depois virou uma confusão.
Mas, cara, depois virou um negócio muito... Cara, quando tu acha assim que não tem como piorar, sabe, na questão da confusão, tá, galera? Porque gosto é gosto, daqui a pouco alguém vai ler e vai curtir, né? Mas eu falo enquanto estrutura de história, né? Assim, ó, quando tu acha que tem, assim, agora eu vou acompanhar. Eu me pegava voltando várias vezes. Uma leitura de um quadrinho como esse aqui, Thiago, eu devo fazer assim, ó, 40 minutos, tá? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, é o tempo que eu levo para ler uma edição desse tamanho aqui. Eu levei quase o dobro, porque eu tinha que voltar o tempo inteiro, né? E aí eu me sentia muito burro, né, nesse quadrinho, né? Que não é uma coisa muito legal para ti que é leitor de quadrinhos, né, veterano, tu lê um quadrinho e te sentir burro, assim, tu fica, pô, cara, mas não tô dando a minha contribuição enquanto leitor aqui, porque eu não tô entendendo nada, né? Então, é uma pena. Essa menina, né, que é uma menina que aparentemente tem uma certa deficiência, assim, né, deixa meio implícito isso, ela vai ser adotada ali por um casal que mais ou menos escraviza ela dentro do trabalho dela, assim, né, então ela vive ali um momento de sofrimento e tal. Cara, e aí a Erzulie, essa personagem, acaba aparecendo ali para ela e tal, né? E aí se desenrola toda a continuidade da história, tudo em volta do Corinthians, né? Do que aconteceu, de uma situação que acontece com ele, ali na tal da Casa dos Vigias, né? Aparece uma que é uma premissa interessante, porque as casas sempre vêm em dupla, né? Então isso é revelado na segunda edição, que existe uma outra casa, além da Casa dos Sussurros, e isso desperta o interesse do leitor. Opa, vem coisa boa aí, né? Só que, de novo, né? Eu vou me repetir aqui, né, Tiago? É mal explorado, né? Até parece que daí começa a ter as pessoas... Cara, é mal explorado. Eu ia tentar contar mais um pouco da história, mas eu vou parar por aqui. E aí, disso aí, depois, ainda aparecem outros personagens no decorrer da história, cria-se outros arcos ali, e vai ficando realmente mais confuso, assim. Me parece que, Gilberto, faltou um planejamento a longo prazo, sabe? Aquela coisa assim, vamos olhar o todo, e aí vamos e tem uma premissa boa. Cara, eu achei fantástica, assim, o que me chamou a atenção quando eu fui comprar para ler, justamente essa premissa de trabalhar com outras culturas, né, outras histórias, muito focada na população negra. Achei uma premissa muito legal e que não conseguiu, assim, até parar para pensar em questões históricas, né, que sempre me chama a atenção. Esses selos adultos da Vertigo sempre trabalham com isso. Muito pouco, assim, né? Muito pouco. Tem alguma pontuação, por exemplo, da escravidão africana na América. No primeiro volume tem 2 páginas que situa uma desses espíritos e tal. E depois, no final da terceira volta ali, com a questão até dos navios que transportavam os escravos e tal, mas de uma forma também apareceu do nada, assim, e foi muito confuso. Né? Eu fiquei bem decepcionado, bem decepcionado. Eu esperava muito, muito mesmo. E assim, ó, cabe ainda dizer que a primeira edição da Panini, ela traz alguns erros de português, tá? Faltou ali um cuidado maior, né? A Panini andou dando muita cabeçada nesse sentido. Aí depois nas outras 2 edições melhora bastante essa parte. Mas assim, ó, não temos nada de extra, tá? Nada, assim, caberia talvez uma entrevista com a roteirista, talvez uma contextualização do próprio game, seria legal. Porque eu penso o seguinte, né? Ainda com toda aquela coisa que eu tratei ali no início, um intervalo de 10 meses entre o primeiro e o segundo encadernado certamente fez com que as vendas caíssem muito, né? E não é uma série muito popular, né? Vamos combinar que já não é uma série muito popular. O preço dela até não assusta, né? Não há uma grande variação entre o primeiro e o terceiro encadernado, inclusive o segundo é bem mais barato do que o primeiro, só que a Panini vacilou bastante nesse sentido, né, de facilitar a vida do leitor. Aí ela deixou a desejar. Não acho, Thiago, que as pessoas leiam ou lerão A Casa dos Sussurros, né? Vai ser uma surpresa para mim se eu até te confesso que procurei aí youtubers fazendo resenha e encontrei muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Cara, concordo. Eu vou dizer que provavelmente a gente só terminou a leitura porque a gente tinha marcado esse vídeo aqui, né? Vamos fazer o vídeo. Vamos! Daí gostando, né? Cara, tá conseguindo? Manda mensagem, tá conseguindo ler, Gilberto?
tá difícil, eu aqui também, né? Tirar, tentando seguir. Cara, eu acho que realmente é uma série que, deixa eu ver, assim, já não é uma série popular, né, dentro do perfil, não é nem pelos personagens, ela é exigente na leitura, ela é exigente. Em segundo ponto, trabalha com uma mitologia que não é tão conhecida, por mais que a gente tenha conhecimento, por exemplo, no Brasil, a gente trabalha, estuda, conhece bastante aí de tradições afro, né, faz parte essa religiosidade da cultura do nosso país, mas não são as mesmas, né, que aparece aqui do voodoo. Eu fui pesquisar, algumas dessas figuras do voodoo até se sincretizam, por exemplo, com o catolicismo, ou até tem alguma referência similar dentro aí das tradições afro que a gente conhece mais, né? Mas a gente não tem o conhecimento destas figuras específicas aqui. Então, me parece que sim, cara, um glossário no final, sabe, de extras aqui. Tem algumas páginas sem arte no meio da história, para, de repente, fazer a quebra, às vezes, das páginas duplas. Então, sobra ali algumas páginas, cara, que poderia ter um trabalho editorial, assim, apresentando essas figuras. Mas, de resto, cara, realmente é para ficcionado, é para colecionadores de Sandman, que quer ter todo o material publicado, né? Talvez aí uma galera que ainda curte, né? Vértigo, gosta aí do selo adulto da DC. Cara, mas fora isso, não. Não. Não mesmo. Uma ótima premissa, uma ótima ideia, mal aproveitada. Resumindo aos 25 minutos de vídeo aqui, é isso aí. Uma das premissas mais legais que eu vi dos últimos tempos, mas muito mal aproveitado. Muito mal aproveitado. Um desperdício, Thiago. Um desperdício de página e de tempo, né? Só os pergaminhos digitais nos mantêm, né, para ir atrás dessas leituras. Cara, é isso? Fechou aí? Isso, querido. É isso. A gente volta, tá? A gente volta para falar de Bibon. A gente volta para falar aí do resto do universo de Sandman, aí torcendo para que seja melhor. Eu acho que pior não tem como ser, tá? Eu acho que assim. Acho que não. E dos nossos vídeos até o momento, eu acho que foi a nossa pior leitura, né? Acho que é o material que menos agradou. Fica para os melhores gibis na nossa próxima leitura, Gilberto. Valeu, meu caro. Valeu, meu querido. Obrigado a ti, obrigado a galera que nos assistiu aí. Curte o nosso vídeo, tá? Divulga aí para teus amigos. Valeu, gente. Até a próxima.